procurar um lugar para parar pra gente estar contando essa história para vocês, tá bom? Agora sim, gente, dei uma parada aqui para contar para vocês como eu perdi o medo de dirigir. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa aí o teu joinha. E para quem não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Edilene, mas já que você é de casa, pode me chamar de Ed. Gente, esse vídeo é a parte 2 daquele vídeo da CNH após os 40. Porque quem não assistiu, vai lá, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo da CNH após os 40, porque lá eu conto a minha saga para tirar a minha CNH com 45 anos que eu consegui, tá bom? Lá eu conto tudo e que se você não assistiu para você entender melhor esse vídeo, assim que terminar, não vai lá agora não, tá? Assim que você terminar de assistir esse, você vai aí na descrição e já assiste o vídeo da CNH após os 40. Esse vídeo de hoje eu vou estar contando a vocês a minha saga para perder o medo de dirigir. Porque o fato de você estar com uma habilitação nas mãos não quer dizer que você está pronto, nem sempre, né? Você está pronto para sair por aí dirigindo, né? E colocando em risco muitas vezes a sua vida e a de terceiros. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre os meus traumas, os meus medos, as minhas superações. Fica até o final, porque vocês vão gostar muito. Eu espero ajudar de alguma maneira, né, nesse vídeo, vocês que estão passando pelo mesmo problema ou que passou também, né? E que vocês contem aí embaixo se você já está passando por esse processo ou se você já superou também, como eu, o medo de dirigir. Minha gente, eu já vou contando para vocês uma coisa que me ajudou muito nesse processo para perder o medo de dirigir. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Em algumas traduções diz covardia, temor. Então, minha gente, se o medo é um espírito e Deus não nos deu um espírito de medo, então nós temos que vencer e dominar esse espírito, né? Eu vi alguém dizer que para onde a mente vai, o homem a segue. Então é isso, gente. Eu vou estar contando aqui rapidamente para vocês, resumindo, é lógico, né? Para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou estar contando assim algumas coisas para vocês. Durante o vídeo, gente, eu posso estar tirando um pouco o olhar da câmera, é porque eu estou numa rua aqui um pouco deserta. Gente, a princípio, quando eu tirei a minha habilitação, como eu conto lá no outro vídeo, eu não sabia nada de direção. Aprendi na autoescola, né? Aprendi a tirar a habilitação, dirigir para tirar a habilitação, o que, como eu disse a vocês no início, não quer dizer que a gente está pronto para dirigir. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei, né, me esforçando, o pouco que eu aprendi na autoescola, eu comecei com muito esforço, tentando dirigir a princípio. E até se vocês verem no vídeo da CNH, tem uma seguidora minha que eu dei uma carona para ela logo no início, assim que eu tirei a habilitação. E eu dirigia só olhando para frente, tinha medo de olhar dos lados, ficava com medo de olhar no retrovisor, eu achava que eu ia bater, tinha medo de passar as marchas, o máximo era até a terceira marcha que eu ia. Então, gente, muito medo de dirigir. Mesmo assim, eu ainda comecei, né, nos arredores ali da minha casa, por perto. Eu comecei dirigindo ali com muito medo, e com muito cuidado, mas sempre dirigindo. Como eu falei no vídeo anterior,
Quando meu esposo estava em casa, eu não pegava no carro, porque eu ficava esperando por ele, né? Inventava qualquer coisa para não ir fazer compras para o restaurante, para me segurar até o dia dele folgar novamente, para poder ir com ele fazer as compras, porque eu ficava com muito medo de dirigir. Com isso, gente, eu não conseguia pegar habilidade no volante. E eu orava, pedia a Deus para tirar o medo. Mas só que tem coisa, gente, que a gente tem que enfrentar e fazer a nossa parte. Porque a partir do momento que Deus disse que não nos deu espírito de medo, então Ele nos dá a capacidade para vencer esse medo. Porque tem medo que ele vai se tornando patológico, né? Como foi o meu caso, era aquele pavor que eu sentia mesmo. Então eu paralisava. Quando o meu esposo estava em casa, que eu dizia assim, vamos comigo fazer as compras do restaurante, ele pegava, ele era bem duro comigo, viu, gente? Nessa parte aí, ele pegava a chave do carro, colocava em cima da mesa assim, soltava e dizia, você tem habilitação, você sabe dirigir, você tem capacidade, vá-se embora. Gente, eu ficava brava com ele, ficava aperreada, achava que ele estava sendo injusto comigo. Mas, na realidade, ele estava me empurrando ali, porque se ele tivesse continuado dirigindo para mim, estava até hoje, gente, porque, na realidade, eu sou meio preguiçosa mesmo para dirigir. Mas eu tinha que perder aquele medo, porque onde eu morava antes, ficava de frente da minha casa, eu avistava a BR, a rodovia principal. E de casa, quando ele dizia isso, que eu olhava, eu ficava pensando, eu dizia, meu Deus, como eu vou entrar ali, no meio daquelas carretas? Como que eu vou subir aquela ladeira? Porque tem uma subida, não era tão íngreme, mas eu morria de medo de estancar o carro no meio da ladeira. Como aconteceu algumas vezes e, por misericórdia, Deus me fez sair de lá. Quando eu vinha com meus meninos, às vezes, porque eles trabalhavam comigo, então, quando eu ia para a hamburgueria, eles ficavam rindo dentro do carro, morriam de rir. Por quê? Eu passava, gente, um tempão para poder entrar na rodovia, na BR aqui, né? Eu ficava com medo e esperava vir um carro tão longe. Eles, entra. Entra, mãe. Eu ficava ali, eu, com aquele medo, esperava até a pista ficar totalmente livre para poder eu entrar. Gente, era um sufoco. Eles começavam a rir. E aquilo eu ficava pior ainda, começava a tremer. Estancava o carro nas lombadas. Eu me lembro, gente, que eu estanquei o carro uma vez com eles, indo para a hamburgueria, num cruzamento movimentado. Eu ia pegar a outra mão e estanquei no meio do cruzamento. E aquilo eu fiquei apavorada, porque meus meninos, meu Deus, porque meus filhos começaram a rir dentro do carro. Meu Deus, ela estancou o carro. E eles rindo e eu naquele pavor para ligar o carro. E ligava e o carro... Ó, gente, que momento difícil. Então, hoje eu ri, viu? Hoje eu consigo rir, mas é terrível. Só sabe quem é novo no volante essas coisas que a gente passa. É muito difícil. Só que com isso, gente, entre erros e acertos, eu fui pegando uma certa habilidade, pedindo muito a Deus e fazendo minha parte. E fui pegando aquela habilidadezinha ali, dirigindo, já estava começando a perder o medo. Bom, gente, o que eu acho que mais me traumatizou foi uma vez que eu fui fazer compras com o meu filho, né? O meu filho Bruno, num atacadão que tem aqui próximo. No máximo, acho que dá 3 quilômetros da minha casa para esse atacadão. Então, era muito próximo, porque o máximo que eu ia era até 5 quilômetros. O máximo que eu andava com o carro. Eram uns 5 quilômetros, 6, já estava voltando. Eu não ia para longe, para a cidade, para o centro da cidade, Recife. Eu não ia com medo. Mas já estava dirigindo por aqui, já estava indo para a igreja com o carro, sozinha.
Só que dessa vez eu fui fazer compras nesse atacadão com o meu filho. Quando eu peguei a BR aqui, a principal, tem uma parada de ônibus próximo ao hospital, que fica de frente para a BR. E tinha algumas pessoas ali, porque tem uma faixa de pedestre, e algumas pessoas tinham descido do ônibus e iam atravessar. Só que como eu já estava muito próximo, não deu para parar para o pessoal atravessar, eu fui seguindo. E do meio, gente, entre aquelas pessoas, saiu um cachorrinho. Aquele cachorro saiu e botou a cabeça. Gente, eu bati naquele cachorro com o carro. Atropelei o cachorro. Meu Deus do céu. Meu filho, para vocês terem uma ideia, ele é defensor dos animais. Ele é super protetor, é criança e animal. Então, ele começou a gritar ali dentro do carro. Matou o cachorro, matou o cachorro. Só que não matou. Eu fiquei tão nervosa, tão desorientada. Nesse percurso onde eu bati, não tinha um acostamento, só mais adiante. E eu fiquei tão nervosa com ele gritando dentro do carro, matou o cachorrinho, matou o cachorrinho. Aí eu entrei no estacionamento, que era próximo, entrei no estacionamento e liguei para o meu esposo num desespero, minha gente. Ele desceu do carro e saiu assim, aperreado, o meu menino. E eu parei ali no estacionamento, fiquei tremendo ali, liguei para o meu esposo chorando. Eu disse para ele, onde é que você está com a viatura? Que eu matei um cachorro. Ele tomou um susto tão grande. Aí ele, o que foi? O que houve? Ele disse que não estava entendendo. Entendendo dizer que tinha matado uma pessoa. Atropelada. Eu atropelei o cachorro. Ele, meu Deus. Aí ele, menina, te acalma, olha. Isso acontece. Aí tinha um policial com ele. Aí ele, já aconteceu comigo. E começaram. E tem coisas que a gente não consegue evitar. Você não teve culpa. E eu chorando. Aí, resumindo, gente, eu não sei nem como eu voltei para casa. Mas eu fiquei muito chocada. Não sei se devido à reação do meu filho, né? Porque ele ficou ali gritando, achando que tinha matado o cachorro. E depois disso, eu fui travando. Aí sempre que o meu esposo ia sair, ele leva o carro, eu não quero não, eu gosto mais de ir aqui. Comecei a dizer que eu não gostava de dirigir, que eu estava com preguiça, mas às vezes eu tenho preguiça, gente, de dirigir mesmo, mas é aquela preguiça assim, mas que quando eu pego o carro e saio, eu amo, eu gosto de dirigir, tem prazer. Aí, gente, nem era porque eu não gostava, nem era preguiça, era medo. Dali por diante eu fui travando, não peguei mais no carro. Passei 2 anos e meio sem dirigir. Vocês acreditam? Usava a habilitação feito Paraíba. Usava só a habilitação como documento, não dirigi. Foi muito pouco tempo que eu dirigi e eu achei que foi muito traumático para mim. Então aquele medo foi multiplicando, né? E como eu disse a vocês, se tornou já aquela coisa patológica, porque era coisa de eu ter pavor mesmo. Quando meu esposo pegava a chave que me mostrava para sair, eu tremia, eu inventava qualquer coisa, mas eu não dirigia. Então agora vem a parte boa, né? Como foi que eu voltei a dirigir e como eu perdi o medo? Gente, não tem segredo. Eu vou dizer para vocês, na real, o que aconteceu comigo, né? A minha experiência. Meu esposo adoeceu em 2019. E eu já estava sem dirigir esse tempo todo que eu falei para vocês. Só que é como andar de bicicleta, dizem, né? Porque eu não ando de bicicleta. Mas dizem que depois que a gente aprende, a gente não esquece. E eu tinha aprendido, mesmo com muito medo, mas eu tinha aprendido. Então, meu esposo foi trabalhar e quando saiu ali do batalhão com a viatura, ele começou a ter calafrios e começou com a dor no corpo e muita febre. Dali mesmo ele foi para o hospital.
começou ali, todos os dias ele sendo socorrido, ele mesmo que ia dirigindo e eu acompanhando. Ele muito doente e dirigindo. Então, foi uma doença muito séria, que eu não vou contar aqui no momento, não vou falar, né? Mas ele passou por um processo muito difícil, teve que fazer algumas cirurgias, pequenas cirurgias. E acabou que, gente, eu fui com ele para uma consulta no Hospital da Polícia, no Derby, aqui em Recife. Que fica a quilômetros, né? Acho que é 40 quilômetros, eu acho. E quando chegou naquele hospital, que a médica viu aquela tomografia e outros exames que a gente já tinha feito, e ele já tinha ido várias vezes lá. E medicavam, quando ele melhorava, aliviava as dores, botavam para casa. E essa médica disse assim: por que você não está internado? Seu caso é muito grave. Vou pedir alguns exames e você vai ficar internado agora. Gente, eu do lado do meu esposo, no consultório daquela médica, eu chorava. Eu chorava com dó do meu marido e chorava com medo, porque eu sabia que eu ia ter que voltar dirigindo. E não deu outra, minha gente. Ele pegou a chave do carro. Dessa vez não deu nem para ter raiva dele, né? Ele pegou a chave do carro e disse: olha, amor, vá para casa. Vá pela aí. Aí disse o local que eu ia, que era um local de menos trânsito, né? Disse: vá por tal lugar, pela Via Mangue, no caso, né? Ele disse: vá por lá. E quando chegar lá, para trazer as coisas, mande seu sobrinho. Meu sobrinho morava perto, né? 2 sobrinhos meus moravam próximo. Ele disse: peça para Tiago trazer com você as minhas coisas. Ou então você fica, que você está cansada. E ele mesmo traz as coisas. Aí eu, tá bom, eu chorando. Meu Deus, eu não vou dizer para ele que eu não vou. Eu vou ter que enfrentar esse medo. Gente, foi assim, na tora. Aí vê só, gente. Eu voltei dirigindo com tanto medo. Gente, eu cheguei com as costas, o ar-condicionado ligado. Eu cheguei molhada de suor, do nervosismo que eu estava. Só que, como eu falei para vocês, enquanto eu voltava, o rádio já estava ligado, que ele tinha deixado bem baixinho. E eu voltando e escutando uma rádio. E exatamente isso que Deus falava no meu coração, naquele dia. Que eu tinha que enfrentar os meus medos, porque Deus não tinha me dado o espírito de medo. E que, gente, eu me permitisse errar. Então, o que eu digo para você é isso: se permita errar. É errando que a gente vai acertar. Ninguém nasce aprendido, não. Todo mundo que está dirigindo hoje já passou pelo mesmo que eu passei e que talvez você também esteja passando. O importante é como você vai enfrentar esse medo, controlar os pensamentos negativos. Isso é muito importante, porque muitas vezes quando eu saía, antes de eu sair, gente, vinha tanta coisa na minha mente, tanta coisa, coisa de acidente que eu via na televisão. Por isso que agora eu nem assisto TV aberta, porque quando eu via aqueles acidentes, aquelas coisas, vinha tanta coisa na minha mente na hora de sair com o carro. E além de você aprender a controlar os pensamentos, principalmente os pensamentos negativos, aprenda também a controlar o carro, porque o carro ele é uma máquina. Ou você controla, ou você domina ele, ou ele lhe domina. Aí você começa a trabalhar isso na sua mente. Comece a trabalhar essas coisas na sua mente, que isso vai te ajudar muito. Quando eu volto daquele hospital, que eu consegui chegar em casa com o carro, parei o carro, a minha blusa estava molhada de suor, do nervosismo. Quando eu cheguei ali, minha gente, que eu paro o carro, já vi minha irmã, aí eu já disse logo, eu pensei logo, né? Já vou falar para Tiago voltar com o carro e eu ir com ele, né? Lógico que eu não ia ficar em casa e meu esposo lá no hospital. Então, minha gente, o que eu fiz?
Fui logo falar para minha irmã, né? Ela ficou preocupada. Só que ela disse, todos dois estão trabalhando, que eram os meus sobrinhos, né? Os dois. Eu disse, meu Deus. Eu fiquei assim, aí entrei para cá. Ela fez, mas a gente vai dar um jeito. Eu disse, tá bom, vou ver alguém. Ela, ver alguém da família e tal. Eu, tá certo. Só, minha gente, que eu entrei em casa e comecei arrumando as coisas do meu esposo, né? A bolsa ali, a mala para voltar para o hospital. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a orar, fiz uma oração ali. Eu disse assim, Senhor, eu já li na tua palavra que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia ou de temor. Mas eu quero te pedir, Senhor, transforme esse medo em habilidade, para que eu não fique dependendo dos outros para fazer as coisas para mim, porque o Senhor sabe que eu preciso muito e agora muito mais que meu esposo está naquele hospital. Eu preciso chegar ali. Gente, quando eu falei isso, eu fui revestida de uma coragem e eu pensei, eu disse, eu não vou ligar para ninguém. Se o Senhor me trouxe até aqui, em paz, e não me aconteceu nada, o Senhor vai voltar comigo até aquele lugar. Então, resumindo, minha gente, eu voltei para aquele hospital, que muita gente sabe aqui, lá em Recife, no Derby, é um trânsito terrível. Estacionei o carro, subi, quando cheguei em cima, meu esposo, cadê Tiago? Aí eu expliquei para ele que meus sobrinhos estavam trabalhando e falei que eu tinha ido só. Ele, não acredito, tu veio dirigindo. Eu disse, sozinha. Sério, amor? Eu disse, sério, aqui a chave, mostrei para ele. Aí ele, mil parabéns, aí ficou tão feliz. Aí fiquei ali com ele, passei a noite, aí no outro dia para vir embora. Vim embora. Resumindo, meu esposo passou. Eu sei que foram mais de 30 dias internado, que ele passou, e eu ia dia sim, dia não, porque eu passava 2 dias, às vezes, lá com ele. E estava ali praticamente todos os dias, indo e voltando. Então, gente, não tem segredo. Não tem segredo, mas tem 2 dicas. Não sai daí agora, tá bom? Que eu vou falar para vocês 2 coisas também que eu fiz que me deram mais habilidade e segurança para dirigir. Então, fica aí. Então, não tem segredo, minha gente. É dirigir. É o dia a dia. Você vai aprender. Lógico que sem você saber de nada, dirigir, você não vai sair. Como eu já vi algumas pessoas fazendo cada barbeiragem. Não sei nem se é barbeiragem o nome. Fazendo cada besteira no trânsito, porque não sabe dirigir ainda, não tem habilidade e vai botar a vida dos outros e a dela em risco. Eu não estou falando disso. Eu estou falando se você já tem um certo conhecimento, uma certa prática e tem medo, enfrenta esse medo com as ferramentas que Deus nos dá. Enfrenta e vá dirigir, porque você vai aprender com o dia a dia. Agora, as 2 dicas que eu quero dar para vocês. A primeira é uma dica que não, talvez para algumas pessoas não sirvam. Gente, ó, o que serviu para mim, para ter mais habilidade? Primeiro, eu comecei a dirigir descalço. Por quê? Tira as sandálias. Você que não tem habilidade. Isso é para você que não tem habilidade e tem medo e tem muito problema de estancar o carro. Gente, eu estancava no início, estancava muito o carro. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu tirei as sandálias para onde eu ia. Às vezes eu ia até para a igreja toda arrumada, de salto, mas eu chegava, tirava as sandálias, dirigia descalço. Sabe por quê? A sensibilidade ali com o pedal, ele vai te dar uma certa habilidade ali. Então eu comecei a estancar menos. Eu percebi que eu diminuí e peguei mais habilidade com os pedais, dirigindo descalço. Então, isso é uma dica para você. E outra coisa, isso aqui é para se você tiver condições, né? Se você tiver condições de comprar um carro automático, gente, é maravilhoso. Eu aprendi a dirigir nesse tempo que eu estou falando para vocês, num carro com câmbio
manual mesmo, né? Aquele que a gente vai passando todas as marchas, até a quinta, ré, tudo direitinho. Então, aprendi nele. Nessa época do hospital mesmo, que eu ia e vinha, era nesse carro. Então, foi nele que eu aprendi a dominar os pedais, a ter controle com os pedais, com embreagem, entendeu? Então, foi com ele ficando descalço, como eu falei para vocês. Agora, se você também tem condições, o carro automático, gente, é uma mão na roda. Esse carro não estanca por nada. Carro automático é muito bom. Eu disse ao meu esposo, porque a gente passou muito tempo com carro sem ser automático, né? Aprendi a dirigir no outro mesmo, viu, gente? Mas se você tiver mais para frente, se você não tiver condições agora, mas quando você tiver, compre um carro automático. É muito bom. E hoje eu dirijo para todo lugar, gente, sem dificuldade. Com muita cautela, é lógico. Eu espero, gente, do fundo do coração, que a minha história com a habilitação e com o medo de dirigir ajude vocês, né, que estão passando por isso. E vocês comentem aqui embaixo. Eu também estou passando, estou vivendo isso, Ed. Estou nessa saga para tirar a habilitação, estou nessa saga para perder o medo de dirigir. Comenta aqui embaixo, gente. Que Deus abençoe você. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa aí o teu joinha, compartilha também com as tuas amizades. Me segue também lá no Instagram, porque lá no Instagram eu estou sempre postando alguma coisa do meu dia a dia. Me segue lá também, tá bom? E que Deus abençoe você e a sua família.